Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está vendo esse vídeo agora. Eu estou gravando ele para trazer aqui um assunto que está sendo muito recorrente nas redes sociais, nos blogs, eh, na mídia de uma forma geral, aqui em Pernambuco, na nossa região, aqui no Agreste Meridional, e também em todo o Brasil. Foi sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 982, que foi julgada essa semana, onde por unanimidade, os ministros da corte decidiram que as contas de gestão, as contas de gestão dos prefeitos e secretários e outros ordenadores de despesas, essas decisões caberiam exclusivamente ao Tribunal de Contas, não passando pelo crivo das câmaras municipais. E, na verdade, esse assunto tem gerado aí grandes discussões e até com interpretações equivocadas, tá certo? Muita gente dizendo que as câmaras não teriam mais autonomia, né, nem soberania para julgar as contas dos prefeitos, onde na realidade não é bem assim essa questão. Na verdade, nós sempre tivemos no Brasil duas espécies de prestações de contas. Prestações de contas de governo e prestação de contas de gestão. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando um prefeito manda as suas contas anualmente para o Tribunal de Contas, eles fazem uma avaliação técnica, ou seja, uma avaliação mais aprofundada dos números, tá certo? A gente chama de controle externo, né, do Tribunal de Contas, e lá nas suas avaliações eles julgam as prestações de contas de governo e as prestações de contas de gestão. Aí é que está a diferença. E, na verdade, quando o Tribunal de Contas ele julga as contas de governo, aí sim, esse parecer, ele tem que passar, eu digo, o parecer rejeitando ou aprovando. Em caso de aprovação ou de rejeição, encaminha-se esse parecer prévio para as câmaras e as câmaras vão fazer o julgamento, né, político dessas contas de governo. Caso as câmaras acompanhem um parecer, por exemplo, para a rejeição das contas de um prefeito, o prefeito torna-se inelegível. Isso não vai mudar, certo? Isso continua da mesma forma. Agora, se for contas de gestão, tá certo? Onde o Tribunal de Contas ele avalia, ele analisa detalhadamente um contrato ou alguns contratos específicos, e ela seja reprovada pelo Tribunal de Contas, aí sim vai valer definitivamente o parecer técnico e decisivo, podemos dizer, do Tribunal de Contas. Só que essa prestação de contas de gestão, ela não causa inelegibilidade. A diferença está aí. Ela vai gerar o quê? Vai gerar multas, tá certo? Ou outra sanção para o gestor, seja ele prefeito, seja ele secretário ou outro ordenador de despesa. O imbróglio é todo nessa questão aí. As pessoas não estão entendendo, muitos meios de comunicação não estão sabendo interpretar, tá certo? Que, na minha opinião, sempre existiu essa questão das prestações de gestão, de contas de gestão, e quando o gestor ele era reprovado as suas contas, ele automaticamente já teria que pagar uma multa, né? E essas multas, elas são consideradas como títulos executivos judiciais. Então, o gestor, ele sempre foi obrigado a fazer o pagamento dessas multas. Mas aí, por conta disso, gerou-se toda uma discussão e esse assunto chegou a bater no Supremo Tribunal Federal e agora o Supremo, por unanimidade dos seus ministros, considerou que essas contas de gestão, elas sim, elas têm definitividade. Caso o gestor seja condenado, as câmaras não podem reverter esse julgamento. Agora, se forem contas de governo, que é um julgamento político das câmaras, aí permanece a mesma coisa. Tem que saber diferenciar o que é conta de gestão, contas de governos e contas de gestões. Então, a diferença é justamente essa aí. Eu queria deixar aqui apenas esse comentário para que, se alguém se interessar ou que eu possa estar ajudando alguém de alguma forma, mas a celeuma que se gerou aí, a gente vê nos blogs, nos sites, é uma interpretação totalmente equivocada. Então, o que o Supremo Tribunal Federal julgou e decidiu foi que contas de gestão, tá certo? A Câmara Municipal não tem competência para derrubar uma decisão contrária feita pelo Tribunal de Contas. Agora, as contas de governo, elas continuam sendo analisadas pelos tribunais, pelas câmaras municipais, que são soberanas em seus pareceres. Caso uma conta de governo seja reprovada, caso seja reprovada e a Câmara reprovar também, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, aquele gestor ele fica inelegível. Já uma conta de gestão, se ela for rejeitada, reprovada, o gestor será
responderá, né, através de multas ou de outras sanções, e a Câmara não pode fazer nada em relação a isso. Então é isso. Eu queria trazer esse vídeo. Se de alguma forma eu ajudei, eu estou aqui, né, à disposição de vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.